muita energia para criar demônios mais fortes. Isso significava que ele teria que encontrar uma fonte de emoções poderosas e vidas para poder criar um dungeon poderoso. Marco explicou que havia várias maneiras de atrair humanos para o dungeon, como criar situações desesperadoras que os levassem a buscar refúgio no interior do labirinto. Procel começou seu trabalho, criando um dungeon que desafiava a lógica dos outros labirintos. Em vez de medo e desespero, ele queria que os visitantes de seu dungeon sentissem curiosidade e determinação. Ele projetou salas intrigantes com quebra-cabeças desafiadores e enigmas complexos. Ao invés de demônios aterrorizantes, ele colocou guardiões amigáveis que desafiavam os intrusos de forma justa, testando suas habilidades e inteligência. Com o tempo, a reputação do dungeon de Procel se espalhou, atraindo a atenção de aventureiros corajosos e curiosos. Eles vinham não apenas em busca de tesouros, mas também para desvendar os mistérios por trás das salas fascinantes. O dungeon de Procel tornou-se famoso por desafiar as mentes e os corações dos visitantes, transformando medo em admiração e desespero em determinação. Sob a orientação de Marco, Procel aprendeu a equilibrar o poder de seu dungeon, coletando emoções e vidas de forma ética e cuidadosa. Ele se tornou um verdadeiro rei do labirinto, não pelo medo que inspirava, mas pela esperança e inspiração que oferecia. Sua história se espalhou pelo mundo dos demônios, tornando-o um exemplo de como a compaixão e a criatividade podiam superar o poder bruto. E assim, a lenda de Procel, o rei dos labirintos, foi escrita não com sangue e lágrimas, mas com sorrisos e esperança. Ele se tornou uma inspiração para os demônios, provando que, mesmo no mundo das trevas, a luz da bondade podia brilhar intensamente. E sua parceria com Marco, a protetora dedicada, mostrou ao mundo que a cooperação e o respeito mútuo podiam unir até mesmo os seres mais diferentes. E assim, no coração do labirinto de Avalon, a esperança floresceu, iluminando o caminho para um futuro onde demônios e humanos poderiam viver juntos em paz e harmonia. E essa é a história de Procel, o rei dos labirintos, cujo poder era superado apenas por seu coração gentil e sua mente brilhante. Fim. 3 medalhas. O que foi difícil de ouvir para ele. Marco ficou animado ao saber que poderia criar um demônio com magia valendo 3 medalhas. Ele confirmou que poderia fazer um demônio muito mais forte do que o normal da maneira que queria, então decidiu criar um auspicioso e usar as medalhas de criação de besta e de fogo para criar seu demônio. Ele se perguntava o que queria e buscava dessa nova vida, o que o fazia lembrar que nasceu tremendo de solidão. Mais do que tudo, ele queria um amigo para crescer junto e estar para sempre com ele. Ele criou uma demonia, uma garota raposa celestial de categoria S, mas surpreendentemente a garota começou a chamá-lo de papai. Ele achou estranho ser chamado assim, já que queria um amigo. Marco brincou que talvez fosse o que ele desejava profundamente em sua consciência e o chamou de Lolicum. A garota se apresentou como Tenko e ainda não tinha um nome. Marco a segurou e a levou de volta para informá-la sobre algo importante. Ela lhe disse que os 3 primeiros demônios nomeados por um rei demônio se tornam demônios contratados e se tornam seres especiais conectados às suas almas, o que não pode ser desfeito. Ele entendeu que não seria uma ideia inteligente nomear um demônio descuidadamente e disse a Tenko que a nomearia assim que soubesse mais sobre seu poder e personalidade. Ela concordou em fazer o seu melhor até que ele aprovasse. Marco continuou dizendo que, já que tinha uma parceira, deveria entrar no mundo do caos, onde os demônios aparecem infinitamente, para testar seu poder e o de Tenko. Depois disso, eles entraram no mundo do caos e Tenko lidou com alguns demônios com seu ataque dança dourada. Prosélito ficou impressionado com ela e então ele criou uma arma de tiro para matar o demônio à distância. Marco ficou surpreso ao ver isso e Tenko achou a arma impressionante, então pediu a ele para fazer uma para ela também. Ela gostou da arma, mas queria uma adequada para o combate corpo a corpo. Marco já sabia sobre suas armas antes de ela testá-las, mas ela ainda ficou impressionada com sua força. Ele ainda não sabia muito sobre isso, então viu isso como uma oportunidade para descobrir como usá-lo. Marco ficou feliz e então ela pediu a ele para começar a pensar no tipo de masmorra que ele queria criar em breve. Ele pensou nisso, mas não tinha certeza que tipo de masmorra faria quando olhasse para Tenko. Se ele fizesse uma masmorra, ela teria que lutar pela vida contra os intrusos. Ele a considerava uma amiga, não como um peão na masmorra, então queria pensar mais sobre que tipo de masmorra ele queria, onde as crianças não precisassem lutar. Marco avaliou Prosélito como uma pessoa misteriosa. Ela acreditava que ele se tornaria um rei demônio moribundo em um ano, mas por enquanto as coisas estavam indo bem, como ela esperava, já que Prosélito era sua tarefa final. No dia seguinte,
Ele acordou e lembrou-se do que aconteceu até agora. Ainda não tinha certeza que tipo de masmorra queria criar, mas queria que fosse um lugar onde Tenko pudesse fazer amigos, então deveria ser um lugar que não machucasse ninguém. Então ele foi saudado por Marco, que estava usando um traje de cozinheira com um sorriso luminoso no rosto. Ela fez o café da manhã para ele, considerando que deveria fazer isso como sua guardiã. Mas ele aparentemente percebeu que o café da manhã estava queimado e perguntou se era algum tipo de punição. Um mês havia se passado desde que Prosélito acordara, então ela perguntou como o progresso estava até agora. Haveria uma reunião iminente que seria frequentada por todos os reis demônios chamada de Festa da Noite. Ele se lembrou disso e que precisava se fortalecer antes desse evento. O principal objetivo da Festa da Noite era apresentar os novos reis demônios, incluindo Procel, onde ele poderia ser alvo se fosse desprezado pelos outros. Ele também precisaria demonstrar sua força lá se quisesse proteger Tenko com seu exército de esqueletos. Aparentemente, algo semelhante aconteceu quando ele precisou ir para a Caverna Carmesim no dia anterior para acumular mais experiência de batalha para ambos, Tenko e ele mesmo. Quando chegaram lá, puderam ver como exatamente parecia uma masmorra sem um rei demônio. A fonte de poder de um rei demônio era também o núcleo da masmorra. Em termos mais simples, os reis demônios são os guardiões desses cristais. Se o cristal fosse quebrado, a masmorra e os demônios dentro dela pereceriam. Ele perguntou a Marco o que aconteceria com uma masmorra cujo rei demônio desaparecesse. Ela respondeu que o cristal sairia do controle nesse caso e continuaria gerando demônios infinitamente, assim como na Caverna Carmesim em que estavam agora. O mestre dessa Caverna Carmesim costumava ser o falecido rei demônio do fogo, mas agora Marco cuidava dela, o que certamente era um forte senso de dever. Ele sabia disso. Então, de repente, Tenko gritou e disse a Procel que sua arma quebrou enquanto lutava. Ele sabia que isso aconteceu porque eles estavam usando muito sem cuidar adequadamente, mas ele não tinha tempo para avaliar isso e ela queria uma nova arma rapidamente. Procel sabia que tantos demônios seriam um pouco demais para ela, mas ele a tranquilizou, já que eles estavam ali por um motivo. Ele chamou seu exército de esqueletos, o que assustou ainda mais Tenko. Ele queria testá-los em situações de combate práticas. Ele os armou com armas e ordenou que atirassem nos demônios. Ele entendeu imediatamente que isso poderia funcionar melhor do que ele esperava, mesmo que os esqueletos fossem monstros de baixa patente que não usavam medalhas. Ele poderia combiná-los com armas que ele criou. Depois disso, ele chamou para virar para o lado esquerdo e atirar para limpar a outra área também. Ainda havia muito a fazer e, com isso, Procel terminou de relatar seu progresso dos últimos meses para Marco. Ele disse a ela que sua estratégia ainda estava um pouco incompleta e não funcionaria corretamente a menos que houvesse alguém que pudesse orientar precisamente os esqueletos. Marco ouviu o relatório dele e então lhe deu a Medalha da Terra, que tinha uma boa afinidade com os mortos-vivos. Considerando que ele já tinha a Medalha da Criação, agora ele tinha 2 medalhas, e como a síntese usando criação precisava de 3 medalhas, ele só precisava conseguir mais uma medalha de algum lugar. Procel então percebeu que Tenko estava chateada com algo. Ele perguntou qual era o motivo, e ela disse que os esqueletos eram coisas assustadoras e ela não gostava deles. Além disso, as palavras difíceis de Procel e Marco não faziam sentido para ela, então ela não conseguia acompanhar a conversa deles e se sentia sozinha. Marco disse a ela para não dizer coisas assim, e Procel teve uma ideia com o que ela acabará de dizer. Depois disso, ele teve a ideia de usar uma medalha de imitação. A medalha de imitação era uma versão falsa da medalha original que ele só podia fazer uma vez por mês. Marco afirmou que ele precisaria usar uma grande quantidade de magia para fazer isso, e além da qualidade da medalha, o rank do monstro criado a partir dela também cairia um rank. Mas o lado positivo era que ele podia criar quantos quisesse com magia, então ele quis tentar. Procel então fez uma medalha de imitação para a medalha humana. Marco perguntou por que ele não imitou a medalha criadora, ao que ele argumentou que a imitação do metal criador poderia resultar no mesmo atributo do passado, então ele não queria repetir nada sobre desejos inconscientes. Desta vez, ele pediu a Tenko para animar-se, já que o que ele estava fazendo a seguir era para a irmã dela. Depois disso, ele usou as medalhas de criação humana e imitação humana, resultando na criação de uma anã idosa feminina de classificação S. Procel afirmou que queria alguém para modificar as armas e mantê-las sem sua magia criadora. Então ele pensou em fazer isso primeiro e pensar nos mortos-vivos depois. Vendo que a anã idosa parecia uma garota, Marco te chamou Procel de Leizil novamente, mas ele disse que o fez de propósito para que Tenko tivesse uma irmãzinha. Tenko ficou feliz em conhecê-la e decidiu chamá-la de Eu dali em diante. Eu
Perguntei quem ela era em troca. Então Tenko se apresentou como a irmã mais velha que todos precisavam ouvir, mas inesperadamente, olhou para a arma nas mãos de Tenko e a pegou sem aviso prévio. Eu ficou maravilhada com a arma que disparava metal usando pólvora com uma construção tão simples. Ela pensou que poderia fazer algo a mais com isso, enquanto Tenko se sentia mal sendo ignorada assim. De repente, fez algumas modificações na arma quebrada e disparou no ar. Eu afirmou que entendia sua posição, então ela criaria armas mais fortes dali em diante. Ela pediu a Prozel para deixar as armas para a imaginação dela a partir de agora, enquanto Marco afirmava que ele havia feito outro personagem peculiar novamente, já que também achava Neil entusiasmado, o que era realmente bom. A partir daquele dia, Ellie, a mestra da ferraria e uma anã idosa, era mais forte do que Prozel imaginava. Mas desde que eu nasceu, ela sempre ficou em seu quarto e raramente saía. Então, na próxima coisa que ele soube, a área da mina ficou cheia de golems que todos fizeram, e ele tentou falar com ela de vez em quando, mas ela sempre respondia rigorosamente, repreendendo-os para não atrapalhar. Eles achavam que ela era uma garota realmente estranha. E depois de algum tempo, chegou o dia da festa à noite, onde os reis demônios se encontrariam. E exatamente para essa ocasião, Marco preparou um traje formal para Prozel. Ela o fez com cuidado para que não fosse desprezado pelos outros novatos e pelos reis demônios mais velhos que estariam lá na festa. Prozel afirmou que o traje era um pouco demais e bastante difícil de se movimentar, mas não era tão desconfortável. Ele elogiou quão bonita Marco parecia em seu vestido, o que a deixou contente como mulher elogiada. Tenko perguntou onde estava seu vestido, mas aparentemente não era necessário para ela. Então, Marco prosseguiu para perguntar a Prozel sobre como eu estava. Ele mesmo não estava certo e não esperava que ela seguisse. Tenko afirmou que tanto Marco quanto Prozel não entendiam tanto assim. Ela podia dizer isso, já que vinha indo ao palácio de Eu com frequência ultimamente. Depois disso, ocorreu uma explosão, derrubando a parede. A Neil entrou por ela, sentada em um de seus golems. Ela se desculpou com Prozel por fazê-lo esperar e disse a ele que terminou as modificações para as armas desejadas, aumentou a produção delas e cuidou da manutenção também. Ele ficou impressionado que eu trabalhou nisso. Tudo que ele viu na caixa diante dele, em tão pouco tempo, e entendeu que deve ter sido a razão pela qual ela ficou trancada em seu quarto o tempo todo. Tenko disse a ele que não era só isso, e mostrou a ele sua nova arma, uma espingarda que Prozel criou e que eu modifiquei para ela mais tarde. Tenko ficou muito feliz em receber sua nova arma, que era legal e incrível, exatamente como ela queria. Em seguida, eu também mostrei a ele uma nova arma que fiz sozinho e a chamei de 1S. Usei munição calibre 4 e aumentei a potência, usando o mitril para torná-la mais leve e resistente. Foi um pouco mais inesperado do que ele gostaria, mas de qualquer forma era certamente o melhor produto que utilizava todo o meu conhecimento. Eu estava fascinada com minha criação. Então, pedi desculpas a Prozel por me empolgar, pois não consegui evitar quando se tratava de armas. Ele disse que estava tudo bem e pensou que estava errado sobre ela, já que era a primeira vez que ela tentava estar à altura de suas expectativas. Ele agradeceu a todos pelos esforços, o que a deixou muito feliz, e ela, por sua vez, também o chamou de papai, assim como Tenko. Aconteceu que sua língua escapou e Tenko começou a provocá-la por isso. Ele disse a eles que estavam prontos agora para a festa à noite e tinham feito tudo o que ele queria do seu lado. Além disso, ele tinha pensado que a festa à noite seria uma ótima oportunidade para ele obter dicas de alguns antigos reis demônios sobre como fazer dungeons, já que eles estavam nas mesmas circunstâncias que ele. Ele estava certo de que poderia se dar bem e talvez até se tornar um amigo vitalício deles. Marco admitiu que seria bom de verdade e então alguns demônios apareceram atrás dela. Prozel e Tenko ficaram surpresos e Tenko ficou na defensiva, mas foi amarrada antes mesmo de perceber por outro demônio. Eles disseram a Prozel que ele era ingênuo demais para dizer coisas assim e ele também sentiu a sensação intimidadora vinda desses demônios. Ele podia sentir que esses demônios eram certamente os demônios contratados de Marco, Irag, Tartarus e Goruguna. Depois disso, ouviram a voz de uma entidade chamando-os de Filhos das Estrelas. A mente de Prozel começou a pesar ao ouvir a voz e Marco afirmou que era hora do convite para a festa à noite, conforme a voz os ordenava que se reunissem e se mostrassem. De repente, todos foram teleportados para o lugar onde a festa à noite seria realizada, também conhecido como o local onde vive o criador dos Reis Demônio, o Palácio do Rei Demônio. Marco tentou dizer algo mais, mas ele já entendia que não deveria esquecer que os Reis Demônios eram seres que convidavam presas para suas dungeons e se alimentavam das emoções de medo e desespero delas. Uma festa que reunia seres assim não seria normal e ele sentiu que, se ficasse muito relaxado,
poderia ser ameaçador, já que essa festa à noite não era menos do que um campo de caça. Marco admitiu que ele estava certo e que esta era sua primeira etapa necessária para avançar como um rei demônio. Na festa à noite, os novos demônios começaram a se conhecer e compartilhar suas medalhas como sinal de amizade. Prozel recebeu uma medalha da morte e também deu uma medalha de chamas em troca para o rei demônio da morte. Larco o elogiou, vendo que ele estava se saindo muito bem aqui, mas apenas ele sabia o que estava acontecendo, já que podia sentir a intenção assassina dos outros reis demônios, tentando saber quão poderoso ele era. Qual era seu atributo e se ele seria útil para eles ou não. Ele se perguntou se não era assim, como deveriam matá-lo. Ele se perguntava o quão difícil teria sido se Marco não tivesse lhe contado as coisas antecipadamente, enquanto Marco estava se divertindo com os outros, já que era como um encontro com seus velhos amigos. Ele disse a Marco que trouxera o exército de esqueletos junto com ela e Tenko, como ela pedirá, mas estavam chamando muita atenção. Ela disse que estava tudo bem, já que era a mesma coisa que fazer dieta, onde os inexperientes não podiam discernir monstros de alto e baixo nível. Basicamente, aqueles que olhavam apenas para os esqueletos e riam eram inexperientes e inferiores, enquanto ele deveria ficar de olho naqueles que percebessem as identidades de ela e Tenko. Ela lhe disse que seu cristal era uma habilidade atraente e que muitas pessoas apareceriam para destruir seu cristal a fim de roubar seu poder. Então, era hora de filtrar quem era seu aliado e quem não era, aqui nesta festa, já que o rei demônio que destruiria seu cristal ganharia a habilidade de fazer suas medalhas. A partir da longa explicação de Marco, Procol entendeu que as coisas eram mais difíceis do que ele esperava. Marco lhe disse que o apoiaria até que ele se tornasse independente. Então, Tenko perguntou se Marco era confiável. Ela mesma argumentou que Marco fazia parte desses reis, então seria o inimigo mais problemático se ficasse hostil a ele, já que ele estava sempre com ela. Marco assegurou a ele para não se preocupar com isso, já que os reis demônios escolhidos para serem pais não poderiam se tornar assim. Ela pediu a ele que continuasse a aproveitar a festa à noite. Após isso, outro rei demônio notou um de seus esqueletos. Ela zombou do esqueleto e continuou a dizer que o rei demônio a quem esse esqueleto pertencia devia ser um miserável. Ela continuou dizendo que não conseguia imaginar alguém tão miserável pertencendo à mesma geração que o rei demônio do vento, Stalazolas, referindo-se a ela mesma. Pelas palavras dela, Procol entendeu que ela devia ser da mesma geração de Stalazolas. Então, ela mencionou que não conseguia descobrir as identidades de Ellie e Tenko, mas ela não se importava, já que eram os mesmos participantes do rei demônio que também tinha esqueletos sob seu comando. Ela continuou chamando os demônios dele de patéticos e inúteis, o que o deixou furioso. Ele tentou defendê-los, mas ela de repente tirou uma das medalhas do vento e lhe deu a medalha, pedindo-lhe para usá-la para criar um demônio contratado forte e orgulhoso como os dela. Marco ficou interessado em vê-la, já que não havia um rei demônio do vento há muitos anos, e mesmo que Stalazolas fosse inexperiente, sua magia era de verdade, falando por seu poder. Ela se perguntava como Procol responderia a isso, enquanto Procol tentava se manter calmo, mesmo que estivesse furioso porque Stalazol zombou de seus amigos. Mas ele sabia que precisava manter a compostura. Ele agradeceu a Stalazolas pela medalha e tentou lhe dar uma em troca, mas ela recusou rude e recusadamente aceitar uma medalha dele, afirmando que as medalhas dele só criariam fracassos como os demônios dele. Ele não conseguiu se manter calmo agora e retrucou, perguntando quem era o fracasso ali. Ele disse que os demônios dela eram muito mais fracassos do que os dele. Isso a fez ficar irritado o suficiente para agarrar sua gola, e então ouviram a voz do Criador, enquanto ele chamava a todos. O Criador anunciou para todos que eles celebrariam o sinal das novas estrelas e para este banquete eles deveriam se divertir com algum entretenimento. Se perguntaram de quem era essa voz, a qual Sotó lhes disse a ele que era dos Criadores. Mas eles ainda se perguntavam o que o Criador queria dizer com entretenimento e ninguém esperava que o Criador anunciasse o jogo da guerra. A guerra seria um evento onde um grupo de novos reis demônios estaria destruindo os núcleos uns dos outros e a primeira rodada começaria com aqueles que mal podiam esperar. Marco ficou completamente perplexo com a mudança repentina dos eventos, já que o rei demônio deu início à partida entre o rei demônio do vento, Sotolis, e o rei demônio da criação, Prozel. Ambos viram isso como uma chance perfeita para mostrar um ao outro quem era o fracassado e, nesta partida, eles eram livres para destruir e dominar um ao outro quanto quisessem. Depois disso, na sala de espera, Marco não estava contente com como isso estava completamente bagunçado para os reis demônios que não podiam fazer seus próprios calabouços antes de se tornarem independentes para terem uma guerra por entretenimento. Não foi a única coisa, mas depois da festa à noite,
Todos os reis demônios teriam que participar de pelo menos uma batalha, tudo por causa do tédio, o que era simplesmente loucura. Prosélito disse a ele que era tarde demais agora. Em seu jogo, os cristais usados seriam falsos e o rei demônio do tempo devolveria o que fosse perdido no jogo. Ele afirmou que superaria isso pensando que era apenas uma simulação para uma guerra real importante. Ele também elogiou Marco, pensando que ela poderia ter percebido, já que ela sempre estava dizendo a ele para se fortalecer para a festa à noite. Ela afirmou que tinha ouvido rumores sobre isso dos reis demônios anteriores e perguntou se Prosélito havia pensado em uma boa ideia para o calabouço. Ele negou veementemente, já que ainda não tinha pensado em nada, já que suas intenções não eram originalmente lutar. Ele estava pensando em fazer algo que não seria chamado de calabouço, mas ele não podia fazer isso aqui, já que Sotolis definitivamente viria para esmagá-lo com toda a força. Ele não queria que Alan Tenco se machucasse. Além disso, não queria perder para a pessoa que os insultou. Ele tentou pensar duro sobre um calabouço baseado em combate, e ele sabia que precisava fazer isso. O calabouço neste jogo deveria ter apenas um nível com 3 andares. Geralmente, quanto mais complicado o calabouço fosse, mais robusto ele seria, e qualquer coisa muito glamourosa consumiria mais poder mágico, o que ele não tinha agora. Mas ele pensou que um calabouço assim seria apenas uma perda de tempo. Então, combinando com sua forma de poder de combate, que consistia nas habilidades de L. Tenco, bem como o exército de esqueletos que seguiam ordem sem pensar, nos golems de L, junto com as armas produzidas em massa, ele tentou pensar duro. Ele também tinha uma nova medalha da criação que o criador fez apenas para este jogo, além das medalhas da morte e do vento que ele ganhou na festa à noite, mas elas não harmonizavam bem, então ele tentou pensar em algo mais. Os golems poderiam ser usados para defesa, mas eram muito lentos, então ele pensou em enfiá-los em um corredor estreito para que Sotolis não pudesse escapar, mas isso também não funcionaria. Depois de pensar mais e mais, ele finalmente pensou em algo. Marco não estava certa se ele estava falando sério quando viu seu calabouço, mas ele estava certo, já que era seu calabouço afinal. Enquanto observava seu potencial, que apenas ele poderia ver, logo a guerra estava prestes a começar entre Prosélito e Sotolis. As regras eram, simplesmente, cada rei demônio deveria criar um labirinto de 3 andares neste espaço branco. Eles deveriam destruir o cristal e as profundezas do labirinto ou derrotar o rei demônio. O último de pé seria coroado como vencedor. Antes de começarem a batalha, eles viram os labirintos um do outro. Solas tinha um labirinto extravagante, assim como sua personalidade, enquanto o labirinto de Prosel parecia simples demais. Além disso, havia muitos demônios no exército de Solas, graças à capacidade de cópia dos demônios do vento. Tenco perguntou como lidariam com tantos inimigos. Solas disse a ela para apenas observar as coisas acontecerem. Ele chamou seu próprio labirinto de lixo, algo que refletia sua imagem na mente de Solas. Vendo que ambos estavam prontos, o criador iniciou a guerra para que as crianças da nova geração lutassem. Solas usou a magia de teleportação e entrou em seu labirinto, pois destruir o cristal ou o rei demônio eram as únicas maneiras de vencer. Ela pensou em uma maneira clichê de proteger o cristal na parte mais profunda do labirinto, mas não era a única a pensar assim. Ela usou sua habilidade de vento para enviar seu espírito para fora do corpo e comandar a linha de frente junto com seu demônio contratado, Rosalite. Rosalite informou que estavam prontos para o ataque, enquanto Prosel não mostrava nenhum sinal de movimento desde o início. Ela não podia simplesmente ir e lutar com ele, já que não era permitido lutar no espaço branco, o que ela achava ser um método barato para evitar a luta. Ela pensou que ele também não tinha intenção de proteger seu labirinto ou atacar o dela. Ela se perguntou se ele não tinha motivação ou se era o oposto, se ele tinha confiança suficiente para proteger seu labirinto. Ela ordenou que todos os clones e metade de suas tropas atacassem e invadissem a base inimiga de uma vez. Ela afirmou que destruiriam o labirinto de Prosel enquanto enviava seu esquadrão para a carga. Mas eles encontraram outra coisa barata. A entrada do labirinto de Prosel era tão pequena que parecia que apenas alguns podiam entrar por vez. Mas, como já haviam iniciado a invasão, ela não podia recuar. Ela comandou a comunicação com os demônios que entraram com ela por telepatia e esperou ansiosamente que o cristal dele fosse destruído. Mas, para sua surpresa, ele nem se mexeu, e ela achou estranho. Além disso, não conseguiram receber nenhum contato do esquadrão que entrou no labirinto de Prosel para invadi-lo. Ela se perguntou se foram derrotados, mas achou que haveria alguma forma de contato mesmo assim. Rosalite tentou dizer a ela que enviariam um segundo esquadrão, mas ela foi sozinha. Ela foi até o labirinto dele e zombou dele,
pensando que ele era um rei demônio fraco que nem sequer podia detectar sua forma espiritual. Confusa e querendo saber o que ele fez com ela, Solas imediatamente percebeu que Prosélia entrou em seu calabouço em forma de espírito, pois ele conseguia detectar tudo dentro de seu calabouço. Enquanto Solas entrou em seu calabouço e não esperava ver uma linha reta feita de pedras, ela percebeu que o teto estava muito baixo, o que não era compatível com seus demônios, mas ainda havia a questão de que seus demônios não estavam em lugar algum. Logo ela avistou alguns golems à sua frente e viu que estavam segurando algo. Depois, ela olhou para o chão e viu que seus demônios estavam mortos no chão, junto com sangue nas paredes. Ela ficou assustada ao ver tal cena e não conseguia entender como isso poderia ter acontecido a todos eles. Seu medo só aumentava e logo mais de seus demônios chegaram à porta do calabouço. Ela viu à frente os golems em pé com armas em mãos e eles começaram a atirar cegamente na linha reta na direção de seu segundo esquadrão. As balas perfuraram sua carne e eles não puderam fazer nada além de gritar de dor. Ela sentiu uma quantidade imensa de dor mental e Prosélia também podia sentir seu medo e desespero do lado de fora do calabouço. Tenko perguntou o que aconteceu a ele, ao que ele disse que não era nada e disse a ela que era a vez deles agora contra-atacarem. No passado de Solas, ela costumava sempre ficar assustada com a visão de um monstro morto, mas ela tinha que lutar, pois fazia parte de seu treinamento dado por seu pai adotivo, o rei demônio de Dragon Asteros. Ela não sabia de nada quando nasceu e houve inúmeras vezes em que ela só queria desistir e fugir, mas nessas horas seus demônios contratados a ajudavam. Eles eram alguém para ela a quem ela não podia perder para ninguém. Ela queria se tornar uma grande rainha demônio por eles, mas a visão de vê-los mortos à sua frente a deixou aterrorizada ao ponto de ela não poder deixar de gritar. Ela percebeu que seu comando até agora estava completamente errado e seus soldados não conseguiam acompanhar os ataques contra eles. Ela percebeu que quase enviou todo o seu exército para o ataque e agora eles foram completamente aniquilados. Ela se lembrou do que Asteros disse a ela, que suas chances eram menores do que as de Prosélia. Ela perguntou por que estava sendo menosprezada por um cara que estava trazendo esqueletos de baixo nível, após o que ela planejou seu calabouço mais difícil que pôde. Asteros disse que seu calabouço não era ruim e deu a ela o melhor conselho que poderia. Ele deu a ela a orientação de que, seja qual for o resultado, uma vitória ou uma derrota, isso se tornaria uma experiência valiosa para ela. Ela desejava ter levado suas palavras mais a sério, mas agora era tarde demais, pois ela estava prestes a perder. Mas Rosalite a trouxe de volta. Suas sensações a fizeram perguntar por que estavam ali quando ela os havia mandado esperar em seu calabouço. Depois disso, ela percebeu que estavam do lado de fora do calabouço recentemente. Eles disseram a ela que vieram quando ouviram seus gritos, por isso a tiraram do calabouço. Rosalite também teve um vislumbre do que aconteceu com os outros, mas afirmou que o primeiro andar do calabouço de Procol deve ser seu trunfo, e os próximos andares podem ser mais fáceis de passar do que este. Ele se perguntou se deveriam enviar os verdadeiros em vez das cópias. Stolios avisou que mesmo os reais não seriam capazes de passar, mas Rosalite argumentou que não havia outra maneira. Seus demônios disseram que estava tudo bem tentar, pois tudo que fosse perdido nesta guerra seria devolvido mais tarde, conforme contavam com seu futuro grande rei demônio. Solas ficou emocional e reuniu coragem para o que estava por vir. Depois disso, ela mencionou como assistiu seus amigos morrerem e descobriu uma maneira de passar. Ela percebeu antes a precisão dos ataques das armas e elaborou uma formação para passar. A formação seguia com as cópias na frente e os verdadeiros atrás delas, com ela na penúltima posição. Depois de formarem a estratégia, Solas e seus demônios decidiram experimentá-la. Assim que entraram, golems surgiram com metralhadoras em mãos. Ela instruiu Mazama a formar uma parede de vento e Rosalite a usar magia de fortalecimento em todos. Ela enviou as cópias na frente para agir como isca enquanto decidiam onde mirar. Mas, assim que avançaram, a parede atrás deles explodiu, revelando que era uma armadilha preparada para eles. Agora, todas as iscas estavam mortas, o que fez seu demônio Mazama tentar protegê-la com uma parede de vento, mas as balas passaram pela cabeça de Mazama como se fosse nada. Eles não podiam fazer nada além de continuar avançando, e logo o demônio na frente dela morreu, mas desta vez não foi pelas balas, mas pelo veneno do ar amarelo. O demônio cavalo envenenado de alguma forma se levantou e usou as últimas forças para limpar o veneno com suas asas e morreu pelas balas. Agora que o veneno estava limpo, as balas ainda eram uma preocupação, e eles não conseguiam desviá-las. As balas foram disparadas contra eles novamente, e desta vez Rosalite avançou e usou seu corpo como escudo para proteger a alma de sua rainha demônio. Ela ficou horrorizada com a visão,
vendo uma morte após outra de seus camaradas, enquanto Roselight deixava o resto para ela e usava sua magia do vento para aumentar sua velocidade em direção ao portão do próximo andar. Ela alcançou o outro lado do portão e lembrou-se de como seus demônios contratados leais deram suas vidas para ajudá-la a chegar até ali. Ela ficou feliz por ter passado com a ajuda deles na primeira área, que não foi nada menos que um pesadelo. Seu demônio Phobos também de alguma forma conseguiu sobreviver ao primeiro andar, e ela ficou feliz por não ser a única. Mas o que estava à sua frente deixou seu espírito quebrado quando descobriu que todos os 3 andares eram como o inferno, assim como o primeiro andar. Neste ponto, ela perdeu completamente a vontade de lutar, enquanto Prozel conseguiu passar pelo calabouço de Sotolis e chegou à sala de cristal, onde viu Solas sentada, completamente sem esperança em seu trono. Prozel afirmou que tudo aconteceu como ele planejou, pois ele podia prever o que Solas faria, como enviar seus demônios para atacar seu calabouço, o que facilitou para ele chegar ao cristal do calabouço. Mas ele disse que todas as emoções dela fluíram para ele. Ele podia sentir o amor que ela tinha por seus camaradas e a tristeza por perdê-los. Ele disse que a batalha estava terminada e pediu a ela para deixá-lo destruir o cristal, pois tudo voltaria assim que terminasse. Solas ficou extremamente enfurecida e o amaldiçoou, gritando mais alto que pôde para ele. Ela não podia simplesmente aceitar como seus amigos foram massacrados, então não podia aceitar a derrota assim. Ela tirou a medalha do dragão, que aumenta todas as habilidades, e acrescentou um modo Berserk incontrolável, infundiu-a com seu metal do vento para criar seu as louco para vencer Prozel e compensar a morte de todos. Ela enlouqueceu completamente e acabou criando um incrivelmente poderoso dragão esmeralda e sintetizou o modo Berserk com ele, algo que nem ela conseguia controlar, enquanto anunciava com seu último recurso para finalmente começar a batalha final contra o Rei Demônio da Criação Prozou. Os outros reis demônios viram a carta na manga de Solas e também ficaram impressionados com o processo dos demônios. Eles não podiam ter certeza de quem venceria essa partida. Enquanto isso, Prozou estava enfrentando o dragão esmeralda feito combinando as medalhas do vento e do dragão, conhecido por ser um dos mais fortes entre todos. Além disso, o dragão recebeu mais poder devido à fúria e poderia superar até mesmo demônios de categoria S em seu estado atual. Mas Prozou já tinha um plano em mente e instruiu Tenko e Ulta a começarem. Ele disse a eles. Tenko ouviu e avançou em direção ao dragão, enquanto Prozou e ele forneciam apoio de trás, atirando no dragão de longe. Mas as balas não tiveram efeito no dragão esmeralda por causa das suas escamas duras. Baltenko estava indo conforme o planejado para vencer através da outra condição de derrotar o Rei Demônio. Em vez de destruir o cristal, Tenko ficou surpresa quando viu que Sotolis já tinha escapado de lá, o que era razoável considerando que ela havia criado um demônio incontrolável. Além disso, o cristal foi engolido pelo dragão. Eles não tinham outras opções além de derrotar o dragão dessa maneira. O dragão atingiu Prozou e ele com sua cauda, lançando-os com força suficiente para fazê-los voar para trás na parede. Isso desencadeou Tenko ao vê-lo se machucando. Então ela tentou atacar o dragão diretamente, atirando de perto, mas também não funcionou, colocando-a em perigo por estar tão perto. O dragão a atacou também. O dragão começou a provar ser um oponente difícil para os 3, e até seus ataques não conseguiram atravessar as escamas duras. Além disso, o dragão também tinha uma armadura de vento que estava desacelerando as balas antes de atingi-lo. Eu pediu a Tenko para finalmente usar sua nova arma, a I-1S, esperando que funcionasse no dragão. Tenko perguntou se ela estava certa. A Kelly confirmou que eles seriam aniquilados se não fizessem algo. Prozou não sabia que a arma tinha uma função de fogo automático, mas ainda estava em fase de desenvolvimento, então quebraria a arma após o uso. Eri afirmou que também tinha uma chance maior de penetrar na armadura de vento. Tenko avançou para o dragão e o dragão a notou. Inesperadamente, ele removeu suas escamas e atacou Tenko com suas escamas atiradas nela, seguido pela formação de um vendaval que também carregava escamas, tornando mais difícil para todos se aproximar. Prozel não tinha certeza do que deveriam fazer, então Tenko saiu do nada e o protegeu das escamas que estavam vindo em sua direção. Ela perguntou se ele estava bem e então todos lembraram Prozou de que ele deveria dar um nome a Tenko, já que não podiam vencer assim. Mas se Tenko se tornasse um demônio contratado, eles poderiam ter uma chance. Tenko declinou e disse que fez uma promessa a Prozou de que só a nomearia quando ele pudesse confiar nela, o que não seria bom se ele a nomeasse apenas para derrotar o dragão. Prozou ouviu o que ela disse e viu que ela havia levado os ataques que eram dirigidos a ele. Ele se lembrou do que Marco lhe disse,
que ele deveria investigar adequadamente quem escolheu para se tornar seu demônio contratado, já que os demônios normalmente eram absolutamente obedientes ao seu rei demônio. Ainda havia eventos possíveis no passado em que reis demônios foram enquadrados por seus próprios demônios contratados. Neste caso, Tenko também era um demônio inteligente, então ele tinha que pensar adequadamente antes de nomeá-la. Depois de pensar um pouco mais, ele decidiu que não hesitaria mais em nomeá-la. Ele disse a ela que o nome dela seria Fofo daqui para frente e ela se tornou seu primeiro demônio contratado. Ele disse a ela para mostrar a ele que aquele em quem ele depositou sua confiança e sua primeira amiga seria o melhor demônio. Ela concordou com ele, chamando-o de papai, e depois transformou seu estado físico em uma forma mais adulta, no demônio contratado Kunelvana. O dragão investiu, e Prozou contou com seu demônio contratado. Os demônios contratados são as do rei demônio, pois um rei demônio tem o direito de lhes conceder nomes, o que dá aos demônios uma quantidade maior de poder. Assim que, em sua habilidade de transformação, foi potencializado através dos poderes do rei demônio e ela se tornou mais poderosa do que o dragão Esmeralda em sua forma adulta. Ela olhou para todos, aparentemente apologetica porque estava prestes a usar a I-1S, o que também quebraria a arma que ela fez. Ela atirou no dragão com ele e espera-se que cause muito dano ao dragão, apesar das suas escamas fortes. Outros reis demônios ficaram impressionados ao ver o quão poderosa era a arma feita no processo e então que usou seu ataque Dança Dourada, que destruiu completamente o dragão Esmeralda, concluindo toda a partida, na qual o rei demônio da criação, Prozel, emergiu como vencedor. Após a partida, todos foram teleportados de volta para a festa da noite e Marco o parabenizou, depois o abraçou vendo como ele estava incrível lá fora. Ele escapou dizendo para ela não fazer isso na frente de todos e Kuna mencionou o mesmo, chamando-o de sem vergonha. Procol afirmou que não foi apenas seu poder que o tornou vitorioso, mas foi tudo graças aos seus amigos, Kuna, Ellen e Marco, que o apoiaram o tempo todo. Isso a deixou feliz ao ouvir suas palavras de gratidão. Ela disse que estava quente e suando, então sairia para sentir um pouco de ar fresco, enquanto ele poderia se dar bem com seu amigo de batalha. Ele não entendeu o que ela queria dizer no começo, mas então viu Solas chegar atrás dele, parecendo que ela queria dizer algo. Ele viu Solas em seu contrato, que foi trazido de volta pelo rei demônio do tempo, Roselic. Disse a Sotolis para dizer que ela veio aqui para falar com ele. Ela chamou Prozel e tentou dizer a ele que estava arrependida pelo que aconteceu durante a festa da noite, mas Sotolis disse desculpe antes que ela pudesse terminar, pois se sentiu mal por menosprezá-la. Ele disse a ela que ela deveria se orgulhar de como ela quebrou o primeiro andar no dragão difícil e ele não estava muito feliz com o desespero que sentiu dela, que tratava seus demônios como amigos, assim como ele. Ele afirmou que estava feliz que ela foi sua primeira oponente e pediu a Sotolis para serem amigos a partir de agora. Ela não esperava isso e descobriu que Prozel era uma boa pessoa. Ela se sentiu bem sendo pedida para se tornar sua amiga e também pediu desculpas a ele por zombar dele anteriormente. Ela também ficou feliz por ter sentido sua primeira derrota e ambos apertaram as mãos como sinal de amizade. Eles ficaram felizes em fazer amigos como eles. O rei demônio do dragão também agradeceu a Prozel por fazer sua filha ganhar uma experiência valiosa e ele presenteou Prozel com uma medalha de dragão original e um demônio pombo, que seria útil para ele enviar cartas um ao outro. Solas, feliz, também presenteou Prozel com sua medalha de vitória original, lembrando de que ela estaria enviando muitas cartas mais tarde. Ele aceitou as medalhas deles e ficou feliz com a forma como a festa da noite acabou para ele, apesar de suas preocupações no início. Aster afirmou o quanto Marco deve estar orgulhosa de estar envolvida no crescimento de um rei demônio como Prozel, como seu último trabalho. Ele ficou chocado ao ouvir isso e perguntou o que Astero queria dizer com isso. Astero não sabia que Prozel não tinha consciência de que a vida útil de um rei demônio era de 300 anos e a cada 10 anos novos reis demônios nasciam no mesmo dia. A criação dos novos reis demônios seria confiada aos reis demônios que não tinham muito tempo restante. Ele descobriu que Marco tinha 299 anos atualmente e ela tinha menos de um ano de vida útil restante. Ele correu chamando o nome de Marco e, quando chegou onde ela estava, ela perguntou o que estava errado e por que ele estava tão alto, o que era incomum para ele. Ele perguntou diretamente por que ela não lhe disse sobre sua vida útil, e ela mencionou que ele nunca perguntou sobre isso. Ele perguntou se ela realmente ia desaparecer apesar de parecer tão saudável. Marco afirmou que não importava, pois uma vez que a vida útil fosse atingida, ela estaria acabada. Ela ficou feliz que seu último trabalho fosse aparente para alguém como Prozel e agora podia desaparecer sem preocupações, mas ainda queria ouvir sobre como seria o calabouço de Prozel. Então ela perguntou se ele teve alguma ideia durante a festa da noite anterior. Após testemunhar tantos eventos,
Proso entendeu agora que tipo de calabouço ele queria fazer e disse a Marco que ele queria fazer uma cidade. Ele tinha pensado muito sobre isso e a conclusão foi que ele queria um calabouço que não machucasse nenhum de seus amigos, o que ainda não era o suficiente, pois ver e sentir o desespero de outra pessoa não era suficiente.